para a ordem social e a segurança jurídica. A ordem foi dada a partir de 4 processos protocolados por partidos de oposição na corte desde que Bolsonaro anunciou a graça. Rosa Weber foi escolhida como relatora dessas ações e já se manifestou dizendo que o caso será julgado diretamente no plenário. Já Alexandre de Moraes registrou a primeira manifestação nos autos da ação penal desde o julgamento na última quarta-feira. Segundo o magistrado, o benefício concedido pelo presidente Jair Bolsonaro não torna Daniel Silveira elegível. No entendimento de Moraes, a graça presidencial não anula os efeitos secundários da condenação. O ministro também determinou que a defesa do deputado Daniel Silveira se manifeste em 48 horas sobre o decreto de graça para perdoar a condenação do parlamentar. Alexandre de Moraes também pediu um posicionamento sobre um suposto descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica. Assim a gente abre então o programa desta terça. Vamos direto a Brasília. Análise para você de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Esse é um momento em que ministros do Supremo começam aí a conversar com o governo, viu, Vitor? Muito boa noite, meu caro. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Cristina. Boa noite, Ana. E muito boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse assunto, Daniel Silveira, está ainda longe de acabar. Primeiro, ministros do Supremo Tribunal Federal começam a conversar com integrantes do governo, com setores da área militar e internamente. Há ministros que entendem que o Supremo está sendo puxado para a vitrine e na vitrine da política, onde o Supremo não tem experiência e não é talhado. Esse termo talhado foi usado pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, né? Não é talhado para agir. Ou seja, o Supremo, e eu acho que o Supremo é importante, foi decidido pelos constituintes, de 88, está na Constituição, para fazer o controle constitucional. Não é para fazer política. O Supremo é uma instituição importante. Agora, integrantes do Supremo Tribunal Federal têm tomado decisões políticas, pessoais, que acabam atingindo mesmo a imagem da casa. Veja bem, esta decisão do presidente Jair Bolsonaro de dar a graça ao deputado Daniel não foi um ato unilateral do presidente, mas em virtude do apoio que ele recebeu e a legitimidade desta ação. Ninguém está contestando nas ruas, e estaria se fosse na época da Dilma, que queria fazer o mesmo para José Dirceu. Ninguém está contestando, o Congresso Nacional já pacificou o assunto. No Congresso, não há chance de aprovar um decreto legislativo para cancelar o decreto do presidente Jair Bolsonaro e não há nenhum objetivo definido politicamente para caçar o deputado Daniel Silveira. Então, o assunto volta para o Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber entendeu perfeitamente a sensibilidade do tema, entendeu? E vai levar diretamente ao plenário. Esse prazo aí, abertura de prazo, que às vezes usa, ela encostou o presidente na parede. Não, ela abriu prazo, natural, abriu prazo para o presidente, e através do advogado-geral da União, né, possa falar no processo, porque ele está sendo questionado por seis pedidos no Supremo de anulação do decreto presidencial. E o plenário do Supremo vai analisar a Constituição. Agora, um plenário que já discutiu várias vezes o que significa, o que representa a palavra quaisquer, e outras palavras que todo mundo entende, mas foi preciso aí uma sessão plenária para decidir, pode ser que ele decida errado. Mas o que há de concreto é que o presidente da República, não é o presidente Jair Bolsonaro só não, qualquer presidente da República pode muito bem assinar um decreto de graça e de indulto. Tanto é assim que todos os anos o presidente assina indultos em 2 oportunidades. Na data nacional, 7 de setembro, é uma tradição, e também no Natal, que é um indulto mais na área humanitária, né? Então, o presidente pode e tem competência constitucional para isso. O que os ministros podem discutir é a abrangência. Eu acho que a abrangência é total. Se o decreto, que é constitucional, extingue a pena, dá a graça, significa que todas as repercussões entram exatamente neste caminho. Portanto, é bom mesmo que o assunto seja discutido no plenário do Supremo.
Olha, não há prazo ainda para que isso aconteça, Vitor. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel, sobre essas primeiras manifestações do Supremo depois do decreto do presidente Bolsonaro, essa decisão da ministra Rosa Weber, essas observações feitas por Alexandre de Moraes. Como é que está vendo esse cenário todo, Ana? Boa tarde para você. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé, Cris, mais uma vez bem-vinda. Boa noite, mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Um pouco gripada hoje. Olha, Vitor, já está estabelecido aí que há uma grave crise institucional no Brasil. Isso é óbvio. Acorda agora que antes cada um puxava para um lado, o presidente aí jogando dentro das quatro linhas, a corda já está absolutamente arrebentada e pelo STF isso não resta a menor dúvida. O que nós poderíamos recomendar à ministra Rosa Weber é para ela pedir de volta aquele exemplar da Constituição que ela ali, de uma maneira muito sarcástica e irônica, junto com o ministro Barroso, eles deram ao presidente Bolsonaro, logo depois da eleição, em 2018, um ou 2 meses antes da posse do presidente. Porque parece que aquela foi o último exemplar da Constituição. Eles não ligam mais para a Constituição, eles não ligam mais para as jurisprudências, para os próprios votos que eles já proferiram em sessões transmitidas aí para todo o Brasil. Eu queria trazer um ponto, Vitor, que eu vi ontem na brilhante entrevista do Dr. Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira, ao nosso querido mestre Augusto Nunes, no Direto ao Ponto. Obviamente que nós sempre estamos aí a par de algumas inconstitucionalidades. Eu trouxe até os 10 pontos que a doutora Tameia Danelon publicou a semana passada no seu Twitter, mas ontem o doutor Paulo trouxe um outro ponto que até agora acho que não estava sendo muito falado, que é de um absurdo inacreditável de tentarmos conceber que uma democracia ela pode sustentar um absurdo desse, que o doutor Paulo disse que havia 5 recursos que não foram julgados no processo e mesmo assim o processo foi marcado. O julgamento foi marcado sem esses recursos serem apreciados. Que isso é um desrespeito total ao direito, ao Estado democrático de direito, ao processo legal, a qualquer democracia saudável, Vitor. A verdade é essa. Então, eu acredito que o presidente, e espero até que o presidente simplesmente diga ao STF, não vou explicar nada, está na Constituição, a explicação já foi concedida na graça presidencial, né, que o presidente leu, inclusive ela toda, publicamos aqui também, porque chega, Vitor. Alguém precisa parar o STF contra esse abuso de autoridade, contra essa tirania que eles entraram num looping tirânico que eles não vão sair. O Senado, nós já vimos que vai ficar completamente inerte e de joelhos em relação a isso. Então, cabe à população, cabe ao nosso programa aqui, a jornalistas independentes, que continuem criticando esse abuso de autoridade do STF, porque o Brasil hoje vive a pior crise institucional das últimas décadas, se não a pior crise, e essa insegurança jurídica precisa ter um basta para a nação seguir um rumo tranquilo. E análise agora da Cristina Grêmio, que hoje está com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo. Boa noite, Cris. Bom tê-la aqui. Obrigada, Vitor. Boa noite para você, Augusto, Ana e Zé. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu vou pedir desculpas para os nossos telespectadores e ser repetitiva para aqueles que me acompanham desde cedo no Jornal da Manhã. Já falei isso, mas eu acho necessário repetir. A ministra Rosa Weber não precisava ter feito o que ela fez. Ela podia ter seguido a orientação do presidente do STF, Luiz Fux, ministro Luiz Fux, quando ele assumiu a presidência. Todo mundo vai lembrar disso, e ele relembrou ao Brasil e aos seus colegas ali de corte que o STF é uma corte
constitucionalista, é para analisar a constitucionalidade de questionamentos que sejam feitos na esfera jurídica. Não precisa toda hora estar recebendo pedido de parlamentar que fica esperneando toda vez que perde votações no parlamento, ou de pessoas comuns que têm acesso à instância superior, que conseguem pagar uma banca cara de advogados para ter acesso à corte máxima e ficam eternamente recorrendo. Ela podia simplesmente ter olhado para essas ações que entraram aí e dito: olha, o presidente já explicou em seu decreto de graça presidencial exatamente o porquê de estar concedendo esse benefício a esta pessoa neste dia especificamente. E está explicado ali. E não cabe mais questionar por que eu, como ministra do STF, responsável, junto com meus colegas, por analisar a constitucionalidade dos atos do Executivo também, analiso aqui que está previsto na Constituição, o presidente tem essa prerrogativa e está exercendo sua prerrogativa, como, aliás, eu e meus colegas de corte já dissemos em julgamento anterior, criando jurisprudência exatamente a respeito de indultos e graças presidenciais. E ponto final, não fica arrastando, porque o que acontece quando ela estabelece um prazo de não sei quantos dias, essa ladainha que a gente está acompanhando aí, cansativa há tanto tempo, ela está, mais uma vez, deixando o país à deriva, numa insegurança jurídica que não só ela instala no país, mas todos os componentes de cortes, e não só desta corte, de outras cortes superiores também, cada vez que faz isso. E essa insegurança jurídica está tão presente que, não sei se a gente vai analisar isso em outro momento do Pingos, mas se for, já antecipo aqui, um juiz de primeira instância, aliás, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, um juiz substituto, se atropelou com essa decisão da ministra Rosa Weber e, em vez de 10 dias, deu 72 horas para o presidente Bolsonaro fazer a mesma coisa, explicar o que ele quis com essa graça presidencial. Então, é uma insegurança jurídica que vai se perpetuando no Brasil sem necessidade. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, Cris. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Quem difunde a insegurança jurídica é o Supremo. A Rosa Weber agora está querendo defender a ordem social e a segurança jurídica, dando ultimatos ao presidente da República. Isso precisa acabar. Isso é um ultimato. O presidente da República, como sugere em vários artigos o José Roberto Guzzo, grande jornalista, deveria mandar passear, assim, vai ver se eu estou na esquina, vai procurar trabalho. Tá? Ele não tem que explicar nada, porque já foi explicado, tá? Já existe o arrazoado no documento que oficializou algo que é atribuição privativa do presidente da República. Por que a Rosa Weber não dá um prazo para que o Alexandre de Moraes explique por que cobrou uma fiança por um crime o deputado só pode ser preso por crime inafiançável. Ele prendeu e pediu fiança e não devolveu os 100 mil. Onde é que estão esses 100 mil? A Rosa Weber deveria cobrar, deveria esquecer o presidente da República, que apenas fez o que é de direito do presidente da República, cumpriu uma atribuição que é dele e vai pegar os culpados. Por que não perguntaram quando o Lula decretou que o criminoso Cesare Battisti não seria extraditado, e isso aí, a abolição, né, a negação do tratado, ele revogou o tratado de extradição com a Itália, esse ato corresponde, é primo do indulto individual. O advogado do Battisti era o Barroso. A Rosa Weber deveria interpelar o Barroso. Por que ele defendeu durante 10 anos um criminoso que foi, na prática, indultado pelo presidente da República e estava condenado à prisão perpétua na Itália, que tem um tratado de extradição firmado com o Brasil? Ou 4 assassinatos, como o Battisti confessou, são menos graves do que o que disse sobre o Supremo o deputado Daniel Silveira. Tá? Ele quer que use agora, o Alexandre de Moraes quer que continue usando tornozeleira, mas ele já foi indultado pelo presidente
E isso já saiu no Diário Oficial. É o Supremo desafiando o presidente da República. Não tem que responder a nenhum desses ultimatos. Nem o advogado do deputado Daniel Silveira. Como? Ele tem que explicar porque não usa tornozeleira? Não usa porque houve o indulto, a graça, prevista na Constituição. Então, no dia 1º, o povo deve mostrar que exige que o Supremo comece a cumprir a Constituição. Em evento